Bem, amigos, como prometido, no último vídeo eu falei que ia falar sobre a nossa idade espiritual. Isso é muito importante que a gente saiba. Irmãos, segundo a ciência, os cientistas, o universo está em constante expansão, ou seja, ele continua crescendo em todas as direções. Isso significa que a criação teve um princípio, mas não terá um fim. Da mesma forma que nós tivemos um princípio, porém nós não teremos um fim. Eu falo de nós, espíritos. Irmãos, a ciência já encontrou uma partícula elementar que eles até denominaram de partícula de Deus. E os cientistas já dizem que essa partícula é que dá a origem a tudo que conhecemos e aquilo que não conhecemos. Essa partícula elementar transformada se torna em matéria, se transforma em planetas, sóis e etc. Então, irmãos, esse é o princípio da vida em si, o princípio de tudo. Mas os cientistas não conseguem ainda, nem tampouco conseguirão um dia saber, compreender e dizer como essa partícula foi criada e de que forma. Então, irmãos, a ciência, por mais que estude, sempre haverá uma pergunta do que veio antes. Por que eu estou falando isso? Isso é importante para o nosso estudo de hoje. Porque como o universo está em expansão, é claro que nesse momento estão morrendo estrelas. E essas estrelas, quando morrem, elas se transformam em satélites, planetas e tudo mais. Isso é o que a ciência constatou através dos seus observatórios. Ok? Então vamos falar um pouco mais de nós, nosso princípio. Bem, nessa partícula elementar, ou a partícula de Deus, existe nela uma parte que se transforma em matéria bruta, física, e uma outra que é completamente energética, energia. Então, a matéria física bruta e a energia se atraem relativamente. Essa energia etérea, cósmica, universal, também sofre transformações, ela evolui, como todo o resto do universo evolui. Então nosso princípio, se podemos assim dizer, como energia, princípio e inteligência, se deu nesse exato ponto da eclosão dessa partícula de Deus, unindo-se a matérias físicas, brutas inicialmente,
para depois nos transformarmos em energia para animarmos animais de todas as espécies, do reino vegetal, do reino animal e por aí vai. Lá foi o nosso princípio, energia, simples e básica, sem conhecimento, sem entendimento, sem inteligência. Mas como tudo na criação de Deus é perfeito, nós fomos nos transformando durante trilhões, bilhões de anos para chegarmos aonde estamos agora, atualmente, no grau evolutivo que nos encontramos. Porém, nesse exato momento, agora mesmo, esse processo que já atravessamos durante trilhões de anos atrás, alguns outros estão iniciando sua jornada agora, nesse exato momento. Como eu estava falando inicialmente, o universo não para de crescer e está se expandindo. Planetas estão se formando nesse exato momento. Sistemas solares e até mesmo galáxias. Por isso, nesse exato momento, espíritos também estão tendo a sua primeira encarnação em um corpo humano. Não na Terra, porque a Terra já não é mais um mundo primitivo. Segundo a doutrina espírita, os espíritos têm as suas primeiras encarnações em corpos humanos nos mundos primitivos, o qual o planeta Terra já foi alguns milhares de anos atrás. Hoje, segundo os espíritos, nós nos encontramos na segunda categoria evolutiva de 5 categorias. Ou seja, estamos em segundo lugar. Saímos dos planetas primitivos para, então, habitarmos esse planeta Terra de prova e expiação. Na escala evolutiva, o mundo que vem superior ao planeta Terra, em evolução moral, seriam os mundos regenerativos. Seria então a terceira categoria. Ora, se são 5 categorias, fica claro que a terceira categoria está no meio de todas as categorias. Acima do planeta regenerativo, na quarta categoria, vem a categoria dos mundos felizes. Nesses, os espíritos encarnam em corpos mais leves e sutis. Esses espíritos já têm a compreensão da vida espiritual. Voltando ao nosso planeta Terra, se nós estamos na segunda categoria, é claro e evidente que estamos saindo da infância e adentrando agora na pré-adolescência. Irmãos, podemos fazer uma comparação, ainda que imperfeita, mas dá para nós compreendermos. Como compararmos a criança que sai da fase primária do ensino inicial, dos 6 anos de idade até os 11, 12 anos. Passamos dessa idade infantil para adentrarmos na idade pré-adolescente, onde os adolescentes começam a ensaiar e aprender o que é certo e o que é errado. Embora, como todos nós sabemos, a maioria dos adolescentes, como nós mesmos já fomos, rebeldes,
relutantes em fazer as coisas certas e fazer as coisas do nosso jeito, transgredindo as leis dos nossos pais, dos nossos educadores. Assim fazemos nós, espíritos encarnados, perante o nosso mundo. Embora saibamos que devemos fazer o que é certo e o que é errado, ainda assim relutamos em cumprir com as nossas obrigações. Da mesma forma que fazíamos quando adolescentes perante nossos pais, perante nossos educadores, sejam eles quais forem. No mundo primitivo, o que impera nos seres humanos é a sobrevivência, é o sobreviver. Não existe amor, compaixão, pois esses espíritos ainda não entendem o que seja isso. Quando eles compreendem um pouco mais do que é amor, do que é compaixão, saem daqueles planetas primitivos para habitarem mundos semelhantes ao planeta Terra, em evolução moral. Começam a ensaiar, a compreender um pouco mais do que vem a ser amor. É o que estamos fazendo. Porquanto ainda a maioria dos seres humanos da Terra não sabem o que é amor. Confundem o amor com a posse. Confundimos o amor com o desejo físico. Confundimos o amor com o egoísmo. Enfim, estamos começando a entender o que vem a ser amor. Portanto, irmãos, quando alguma coisa nos choca, uma barbárie de algum irmão, um assassinato, um crime, as guerras, a ambição às custas do sacrifício do seu próprio irmão, para muitos de nós isso nos choca, porque nós já compreendemos um pouco mais que isso não é bom, que isso não é certo. Mas, no entanto, alguns, a maioria, acha como natural, normal, para obter facilidade, bem-estar, sacrificar seu semelhante, promover guerras, promover distúrbios, assassinatos e tudo mais. Esses estão começando ainda a aprender o que vem a ser amor. Nós já compreendemos o que é amor, no entanto não praticamos. As uniões conjugais no nosso planeta, a maioria, são feitas por interesses pessoais, sejam eles financeiros, físicos, ou somente para satisfazer seu próprio ego. Poucos são os casos de relações conjugais fundadas pelo amor sincero. Irmãos, se temos espíritos saindo da mão do Criador nesse exato momento, tendo as suas primeiras encarnações num planeta primitivo, é óbvio que esse espírito é mais jovem do que muitos de nós, não há dúvida nenhuma. Mas seu irmão saiu de um planeta primitivo e veio habitar o planeta Terra. E com ele vem todo o seu desequilíbrio, toda a sua ignorância, é a palavra certa, que nos choca o seu comportamento. Ele veio aqui por um propósito, para aprender que isso é errado, para aprender um pouco mais o que vem a ser amor. E nós, quando vemos esses irmãos, não devemos julgá-los, mesmo porque o que fazíamos nós quando tínhamos a mesma idade espiritual que esse irmão tem hoje?
alguém poderá afirmar que na idade desse irmão, nós, quando tínhamos a mesma idade dele, éramos melhores do que ele? Não. Ninguém pode saber disso, somente Deus. Mas podemos sim, pelo comportamento dos nossos semelhantes, ter uma ideia de que, de alguma forma, nós somos mais velhos espiritualmente. Sendo assim, temos mais obrigação de fazermos as coisas certas do que esse irmão. Por isso Jesus nos disse, não devemos julgar quem quer que seja, porque com o mesmo peso que julgarmos os nossos irmãos, também seremos julgados. Outro aspecto muito interessante que Jesus nos diz, nos alerta, é quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Diz Jesus, não perdoar somente 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 a cada ofensa, a cada agressão. Porém, a maioria de nós ainda não praticamos essa lei. Irmãos, é claro que é muito difícil nós sermos agredidos, ofendidos, e no primeiro momento não revidarmos. No entanto, precisamos sim controlar nossos pensamentos, controlar as nossas ideias e perdoar os nossos agressores, simplesmente por quê? Não existe injustiça no mundo do nosso Criador. Se sofremos uma agressão, com toda certeza nós já agredimos alguém, ou nessa vida, ou numa vida passada. Porque assim não, se assim não fosse, Deus não era justo. Deixar um filho seu passar por algo que ele não fez o outro passar. Por isso devemos perdoar. Não por uma opção de escolha, mas sim por uma obrigação. Por isso, alguns dizem, devemos nos perdoar primeiro. Por quê? Porque, irmãos, geralmente, todo aquele que foi agredido é porque ele agrediu primeiro o outro. Já que ele foi o primeiro agressor, ele tem que se perdoar da agressão que cometeu. Sendo assim, ele não terá jamais motivo para não perdoar. Ao contrário, ele tem a obrigação de perdoar. Irmãos, não necessariamente temos que sofrer no mesmo peso aquilo que fizemos os outros sofrer. Infelizmente, a doutrina espírita fala muito da lei de ação e reação. No entanto, se esquece de uma das leis que Jesus nos deu, onde Jesus fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Alguns poderão contestar e dizer, mas eu sofri tal mal porque eu fiz tal mal. Não, você sofreu tal mal porque não quis fazer a caridade. Recusou-se a ser caridoso. Cedeu ao egoísmo, à tua vaidade. Sim. Quando assim procedemos, automaticamente encontramos exatamente a energia que emitimos. Energia negativa. Isso é a justiça de Deus. Não, Deus não criou nada para que venhamos a sofrer. Nós sim criamos sofrimentos
desnecessária para cada um de nós. Irmãos, quando nós compreendemos melhor que todos somos irmãos perante Deus, pois Ele criou a todos nós. Ele é o único Criador. E continua criando. Nós somos espíritos pré-adolescentes. Nascemos alguns milhares de anos. Temos espíritos muito mais velhos que a gente, nossos irmãos superiores, que já contam de milhares de anos de idade espiritual maior do que a nossa. Mas também encontramos nossos irmãos caçulas, mais jovens, mais novos, suscetíveis a erros pela própria idade que têm. Por isso dizemos, não podemos sequer analisarmos a nós mesmos sem cairmos em erros. Por isso, irmãos, perdoar sempre, não 70 vezes 7, mas infinitamente, quantas vezes forem necessárias, porque é assim que Deus age para cada um de nós. Tem uma frase que muitos dizem, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Vamos entender mais isso. Entendermos aqueles que de alguma forma nos fazem algum mal, alguma agressão. Nós podemos não gostar daquilo que ele tenha feito, mas temos a obrigação de gostar desse irmão, de fazer o possível para gostar, para perdoar. Irmãos, Jesus nos disse, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Será que acreditamos nisso? Alguns podem dizer que sim, mas na prática, quando temos que ceder em favor de alguém, muitos de nós não cedemos. E queremos muitas vezes nos fazermos de vítimas, quando na verdade nós fomos os algozes em vidas passadas. Pois é, irmãos, ninguém tem o direito de fazer o mal para aquele ser que só faz o bem. Nem tampouco direito nem condições, mesmo porque a escuridão não penetra na luz, é sempre o contrário. A luz penetra na escuridão. O que eu quero dizer com isso? Se um irmão é cheio de luz iluminado, impossível é para qualquer um poder lhe fazer algum mal. Na verdade, tudo aquilo que nós achamos que é o mal, é na verdade o maior bem que pode acontecer. Irmãos, sempre Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará. Não, Deus não dorme. Deus não vacila. Sim, vacilamos. Nós mesmo dormimos, esquecemos das nossas obrigações, fingimos que não somos responsáveis. Por isso, irmãos, é tão importante entendermos que todos os nossos irmãos que nos acompanham, sejam nossos pais, nossos filhos, nossos parentes e amigos, todos têm a sua própria idade espiritual. E na maioria das vezes é bem diferente da nossa idade espiritual. Não temos a menor condição de sabermos a nossa idade espiritual, que dirá saber da idade espiritual do nosso semelhante. Vamos tentar sermos
mais conscientes disso tudo. Entendermos que só Deus tem o direito de julgar alguém. Fica aqui a dica para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Obrigado a todos. E aqueles que gostaram dessa nossa conversa de hoje, por favor, deem um like e compartilhe. E pode se inscrever no canal para assistir aos nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.